Bom dia, meu nome é Giovana Gimenez. Hoje eu tô aqui com a Maíra Carvalho. Ela é diretora de arte e a gente vai fazer uma entrevista. Bom, primeiro eu queria perguntar o que que faz uma diretora de arte, né? Uhum. Assim, tem uma tríade no cinema, que é a direção, que eu acho que é uma função mais conhecida, a direção de fotografia, que é responsável pela câmera, enquadramento e iluminação, e a direção de arte é responsável por tudo que está diante da câmera. Então, tanto os cenários quanto a concepção dos figurinos e maquiagem, junto com os figurinistas, caracterizadores e cenógrafos. Hum. Então, é coordenar essa parte visual. E claro que isso tudo tem a influência da direção de fotografia, né? Porque a iluminação muda todo o resultado. E a direção, que é quem vai dando o norte, né? Do sentido que as coisas têm que ter e coordenando a equipe inteira. Mas é isso, basicamente a gente trabalha com formas, com cores, com texturas, para trazer sensações, narrativas, sentimentos. E como você começou a sua carreira, assim? Como que surgiu essa paixão? Começou ainda na adolescência, eu comecei a observar, assim, principalmente os cenários que me chamavam a atenção, e aí fui atrás para tentar entender quem é que faz isso, né? Como é feito isso. E eu era adolescente ali na década de 90, justamente no período da retomada do cinema brasileiro. Estavam vindo aqueles filmes Carlota Joaquina, Central do Brasil, e eu comecei a ver que era possível pensar em cinema como uma profissão. Acabou que na faculdade eu fiz história, porque eu queria justamente ampliar meu repertório de conhecimento sobre as culturas do mundo. Mas ainda antes de terminar o curso, que eu fiz na UNB, eu já comecei a fazer um curta, porque eu me interessava e chegava e me aproximava das pessoas. Tenho um irmão que é o Iberê Carvalho, que é diretor de cinema, e ele já estava começando também como assistente de direção. E surgiu essa oportunidade de um curta, e daí desse curta foi puxando outro, e lá Uhum. se vão quase 25 anos. Uhum. Qual foi o seu trabalho que mais te marcou? Eu acho que o trabalho que me marcou, assim, e de certa forma me lançou mais nacionalmente é o último Cine Drive-In, que foi um longa rodado em 2013 e que eu acabei ganhando uns prêmios importantes, como o Kikito no Festival de Gramado, ganhei um prêmio no Festival do Maranhão também, e meu nome começou a circular mais nacionalmente. Mas, assim, todo filme é muito marcante. Assim, Uhum. já fiz filmes na Índia, na Argentina, na Venezuela, agora acabei de chegar do Atacama. Então, cada filme guarda um lugarzinho assim, Uhum. especial, porque me afeiçoou pelos personagens, pelas histórias. É muito diferente a gente assistindo o filme final, né? E como ele é feito, assim, às vezes a gente nem imagina. Então, se você puder contar um pouco sobre o dia a dia da produção, de como é a rotina de gravação de vocês. Então, para fazer um filme, na verdade, a gente passa maior parte do tempo planejando ele. A parte dentro de um set de filmagem é a menor parte na produção de um filme, Uhum. porque tem toda essa pré-produção. Antes da pré-produção, tem a parte de roteirização, aí depois tem captação de recursos. Aí chega um momento e fala, tá, vamos começar a pré. E aí fica todo aquele processo de pegar aquele roteiro e pensar em como transformar aquilo em audiovisual, né? Tirar do texto escrito para materializar, né? Escolha de elenco, e todas as decisões que têm que ser tomadas, desde paleta de cores até que câmera vai ser usada, né? Isso falando como um todo, não só da minha função, né? Mas na minha função especificamente eu trabalho com uma equipe grande, que tem assistentes que vão fazer as listas de decupagens, pesquisas. Eu gosto muito de trabalhar com muita pesquisa de referência e pesquisas que vão desde cinematografia, mas também literatura, às vezes, vira uma referência, o circo, as artes visuais, o teatro, a música. E daí a gente monta todo o que a gente chama de mood board, né? Uma prancha de climas, apresenta isso, aprova com a direção e a fotografia, e a partir daí começa a produzir, né? Correr atrás desses objetos, desses figurinos e materializar a coisa em si. E aí, quando isso tudo já está pronto para ser colocado no set, a gente começa essa parte de filmagem. E depois da filmagem tem uma parte mais demorada ainda, que é a pós-produção, né?
que aí vem montagem, finalização de imagem, de áudio, trilha sonora, créditos, é muita coisa. Você teve alguma motivação, alguém que te motivou, que te apoiou muito assim no começo para seguir essa carreira? Os meus pais sempre nos apoiaram muito assim em fazer o que a gente gostaria de fazer, assim, que a gente não só ter uma profissão, mas amar trabalhar, o que é um grande problema, né? Sim. Quando você ama trabalhar, você trabalha muito mais. E eles incentivavam muito nesse sentido de levar a gente a ter muito acesso à cultura e à arte. Mas não tive nenhum parente cineasta, assim, além do meu irmão, né, mas que tem uma idade muito próxima da minha. Então, nós dois meio que começamos juntos, assim, nessa vontade. Tem uma outra irmã também, que é a Jana Ferreira, que é designer. Então, somos 5 irmãos, eu sou a caçula, e dos 5, 3 foram para a área das artes, né? Não por acaso, eu acho. E eu acho que o que me incentivou mais assim, foi essa paixão pelo cinema mesmo. Assistir muito filme e me apaixonar por aquela forma de contar histórias. Mas não tinha uma pessoa especificamente dizendo, vá, faça isso, ou um pai cineasta, uma mãe. Mas foi essa vontade de contar história mesmo, de fazer arte. E foi justamente num momento que era propício, assim, porque em outros momentos da história do país não tinha nem como almejar viver disso, né? E foi muito difícil no início dos anos 2000, até as políticas públicas de incentivo ao cinema engatarem e a gente ter um fluxo de trabalho um pouco melhor. Ainda é difícil, mas hoje já é possível, né? Viver disso, eu vivo disso, né? Você pode contar pra gente alguma produção que você fez fora do país que foi muito curioso pra você, muito diferente? Eu tive algumas experiências fora, assim, mas talvez a mais marcante por uma diferença cultural muito grande tenha sido o filme Ecos do Silêncio, do André Luiz Oliveira, que a gente filmou um mês na Índia. E a Índia, assim, só de você ir para lá já é uma grande aventura, né? E ir filmando é uma aventura maior ainda, porque eu trabalhei com assistentes locais e eu precisava de fornecedores todos locais, né? Então, eu tinha que realmente interagir com os indianos e ter uma relação muito mais profunda do que eu teria se eu tivesse ido lá a turismo. Então, tem toda a dificuldade cultural, porque é um país extremamente machista, né? E aí chega uma mulher numa posição de liderança. Então, isso era uma questão que eu acho que eu soube dobrar, apesar de alguns conflitos. Tinha a questão da própria comida mesmo, assim, você comer pimenta de manhã, de tarde, de noite, que o seu corpo não está acostumado. Mas, assim, filmar naquela paisagem, a gente filmou numa cidade que tem 6.000 anos, né? E era um filme que tinha cenas em Brasília, cenas em Buenos Aires e cenas em Varanasi, que é essa cidade indiana onde tem o Rio Ganges, que é famoso, né? Que tem os crematórios ali na sua margem e tal. Então, tem muitas histórias, muitas lendas sobre esse rio, né? E assim, o imaginário sobre ele, de que jogam corpos e tudo aquilo, que não é exatamente assim, mas tem um pouco disso também. Então, era um contato ali com essa realidade nua e crua, que é um país que tem uma desigualdade social extrema, que está jogada na cara, e que a gente usou disso no filme, se apropriou disso, e eu especificamente na direção de arte, e também todo o lado bonito da arte deles e do refinamento que eles têm no traço. Então, eu tinha 2 assistentes que eram pintores, assim, desenhistas. E em alguns momentos estava a gente pintando um mural, e eu junto com eles pintando esse mural, do lado das vacas, os macacos passando, e todo aquele ambiente. Então, foi uma experiência única, assim, e o filme ficou muito bonito. Ele ainda não estreou, mas o tema dele é sobre autismo. Então, é um filme que eu acho que tem muito para tocar as pessoas, assim. Interessante. E como você concilia a sua vida pessoal com esse desafio de trabalhar viajando muitas vezes, de nunca estar muito em um lugar? Olha, a gente fica, como diz, tem uma expressão, né, que a gente fala que fica equilibrando os pratinhos, né? Agora eu tenho uma filha de 4 anos e meio, então ficou um pouquinho mais complicado. Mas antes dela, eu pegava minha mala e falava para o meu companheiro, estão indo, volta daqui a 3 meses, 4 meses. E era meio isso, assim, a vida muito instável nesse sentido, né? Eu não sei muito o que é rotina.
Eu tenho rotina por algum tempo e logo muda tudo. Eu gosto, às vezes canso, mas eu gosto, né? Tem que gostar disso, senão não dá para fazer isso que a gente faz. Mas eu tento conciliar estando o máximo presente aonde eu estou, sabe? Se eu estou em Brasília, eu estou presente, eu encontro os amigos, eu encontro minha família. E quando eu viajo, eu tento viver também o que eu estou experienciando fora. Mas é difícil, sempre alguma coisa fica em falta, né? Não tem como dar conta de tudo e tudo tá no mesmo nível, né? Sim. Você vai equilibrando, assim. Então é isso, Maíra. Muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer vir aqui. É isso, muito obrigada. Bom dia.